Olá, boa tarde. A Prefeitura de Manaus suspendeu a vacinação contra a Covid depois de denúncias de que pessoas estariam furando a fila das prioridades. O Amazonas bateu mais um recorde de casos diários de Covid desde o início da pandemia. 10 cidades do estado de São Paulo estão com todos os leitos de UTI da rede pública ocupados. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negou que a importação de insumos para a fabricação de vacinas do Brasil esteja atrasada. Mas o país continua sem saber quando a matéria-prima vai chegar. A cidade do Rio estuda aplicar todas as doses a que tem direito de uma vez só, sem reservar a quantidade necessária para a aplicação da segunda dose. E você vai ver também. Sai do ar um site do Ministério da Saúde que recomendava o uso de remédios sem comprovação científica para a Covid. Um incêndio atinge um prédio da maior fabricante de vacinas do mundo. A Hungria é o primeiro país da União Europeia a aprovar a vacina russa Sputnik V. À tarde, a farmacêutica que vai fabricar o imunizante no Brasil se reúne com a Anvisa. E o primeiro dia de Joe Biden na presidência dos Estados Unidos, a prioridade do democrata são as medidas de combate à pandemia. O Jornal Hoje está começando. Três dias depois do começo da vacinação contra a Covid no Rio de Janeiro, as primeiras doses já estão acabando. E como o protocolo prevê a aplicação de 2 doses em cada pessoa, é preciso guardar, então, metade das vacinas, para essa segunda etapa. Mas a Secretaria Municipal de Saúde do Rio disse hoje que já pensa em aplicar todo o estoque, tudo que tem como primeira dose para aumentar a quantidade de pessoas vacinadas e esperar por uma nova remessa. Será que pode? Mais uma leva de profissionais que atuam na linha de frente da Covid-19 foi imunizada hoje no Rio. Dessa vez no Hospital Universitário Pedro Ernesto, zona norte da cidade. A Prefeitura disse que a primeira etapa da vacinação pode terminar já amanhã. Serão 115 mil pessoas imunizadas na cidade. 32 mil já tinham sido vacinadas até o começo da manhã. O governo do estado só vai distribuir a segunda metade das vacinas quando chegar a hora de aplicar a segunda dose da Coronavac. O secretário municipal de saúde do Rio disse hoje que gostaria de usar todas as vacinas de uma só vez para conseguir imunizar mais gente. Assim, a segunda dose ficaria para depois. Mas qualquer mudança no protocolo da Coronavac tem que passar pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, que produz a vacina do Brasil. A gente não tem estudo suficiente para dizer se essa única dose ela pode sustentar essa imunogenicidade por mais tempo. Mas a discussão hoje que acontece no Ministério da Saúde, também nos meios acadêmicos, é que seria melhor aplicar a primeira dose na maioria das pessoas e esperar a segunda dose, que tem um indicativo do Instituto Butantan, de uma parte chegar ainda no final do mês de janeiro ou nas primeiras semanas de fevereiro, que coincidiria mais ou menos com a segunda dose. Esse infectologista da UFRJ concorda com a proposta. Eu, pessoalmente, sou favorável a aplicar todas as doses e teremos um prazo de 2 a 4 semanas, ou seja, até 28 dias, é seguro aplicar a segunda dose. O que nós precisamos saber é se teremos essa segunda dose nesse prazo. Sem a previsão de chegada de novas doses, esse outro especialista diz que é preciso ter cautela. A estratégia em vacinar mais pessoas com apenas uma única dose pode ser interessante para outras vacinas que já divulgaram sua taxa de eficácia em apenas uma única dose. No caso da vacina disponível atualmente no Brasil, a do Instituto Butantan, nós não temos esses dados. Nós não sabemos taxa de eficácia com apenas uma única dose. Nós não sabemos por quanto tempo a imunidade adquirida pela vacina vai durar. Será que eu vou ter que vacinar todo mundo de novo do zero daqui a um tempo? A gente não sabe. O Instituto Butantan disse hoje que os estudos clínicos feitos no país foram baseados na aplicação de 2 doses, com intervalo mínimo de 14 dias entre elas. Num ofício distribuído aos estados e municípios, o Ministério da Saúde disse que é necessário completar o esquema vacinal com as 2 doses, no intervalo de 2 a 4 semanas, no tempo determinado em bula pelo laboratório para que haja adequada imunização. Hoje, o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde disse que os municípios vão obedecer o que foi estipulado pelo Ministério da Saúde.
Antes, ele havia dito que as cidades estudavam a possibilidade de usar todo o estoque recebido como primeira dose. A orientação é nós seguirmos o que está no Plano Nacional de Vacinação. O que nós estamos discutindo, e eu tenho falado isso à imprensa constantemente, é que a segunda dose da vacina fique armazenada nas CAFs estaduais. Porque é muito mais fácil nós protegermos 26 centrais de armazenamento de vacina nos estados do que protegermos 5.570 salas de vacina no país inteiro. Sem vacina para todo mundo, médicos garantem que a única forma de se prevenir da Covid-19 é cumprir à risca as regras sanitárias. Vamos continuar higienizando as mãos, mantendo as medidas de proteção, máscara, distanciamento social, paciência. O Ministério da Saúde reforçou em uma nova nota que o Plano Nacional de Imunizações vai seguir as orientações dos laboratórios conforme a bula das vacinas. E disse que é importante deixar claro que o fato de uma dose apresentar uma boa eficácia não significa necessariamente que não se deva aplicar a segunda dose. Em Pernambuco, a vacina chegou a todos os municípios, mas a gente sabe, ainda estamos no começo da vacinação, não deu para sentir o efeito disso, precisa de outra dose. E os números da pandemia continuam altos lá no estado. E o governo de Pernambuco anunciou mudanças nas medidas de restrição. Josenilda tem dedicado os últimos meses a salvar vidas. É técnica de enfermagem, atua no combate ao coronavírus e sentiu de perto a dor de perder um parente para a Covid-19. A irmã dela, Rosa Maria, de 52 anos, morreu há pouco mais de um mês. Me senti uma pessoa assim, impotente, que não poder ajudar tanto o outro, e a minha irmã, eu não pude ajudar. Pernambuco acumula mais de 10 mil mortes por Covid-19. A média móvel de mortes está em tendência de alta há 9 dias. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 84%. No momento, 835 pernambucanos estão internados numa unidade de terapia intensiva na rede pública estadual. Números que fizeram o governo rever algumas determinações. Por isso, o limite de pessoas em eventos, que chegou a ser de 300, passou para 150. A partir da próxima segunda-feira, vai ser zerado. O governo do estado entende pela suspensão dos eventos sociais e dos eventos corporativos a partir desta segunda-feira, dia 25 de janeiro, pelo prazo de 30 dias. A vacina chegou a todos os municípios de Pernambuco, mas ainda não é hora de relaxar. A quantidade de doses é pequena, vai atender os grupos prioritários. E os infectologistas reforçam: a vacina é eficaz, mas ainda vai demorar um pouco para perceber uma melhora significativa nas estatísticas. Não vai acontecer da noite para o dia. Então as pessoas precisam continuar nos próximos meses mantendo essas medidas que insistentemente, nós profissionais de saúde e vocês profissionais da comunicação têm falado diariamente. Distanciamento físico, uso de máscara e higienização das mãos. Em Fernando de Noronha, os primeiros a receber a vacina foram os 39 idosos que têm mais de 75 anos. Nós vamos continuar com o mesmo cuidado de antes para receber a segunda. Depois nós vamos ficar imunes. É isso. Falar de gente que fura a fila, porque a Prefeitura de Manaus decidiu suspender a vacinação contra a Covid por 24 horas depois das denúncias de que pessoas que não são do grupo prioritário furaram a fila e foram vacinadas. A paralisação ocorre depois das denúncias envolvendo médicos recém-formados e recém-nomeados para o trabalho e que foram imunizados passando na frente de outros profissionais. O Ministério Público investiga e o Tribunal de Contas do Estado solicitou ao governo do Amazonas e às prefeituras que encaminhem, em até 24 horas, a lista com os nomes das pessoas que já foram vacinadas e os critérios utilizados para a imunização. O Tribunal de Contas está alerta e nós estaremos firmes, não permitindo que aconteçam esses demandos que está fazendo sofrer nosso estado, o Amazonas, que todo o Brasil sabe, a dor que nós estamos passando. E ainda por cima de pessoas que estão querendo burlar o processo de uma forma imoral e ilegal. Em Natal, no Rio Grande do Norte, o Sindicato dos Servidores Públicos denunciou que funcionários da prefeitura furaram a fila e tomaram a vacina. A Secretaria Municipal da Saúde reconheceu a falha e suspendeu a vacinação para quem não é prioridade.
Em São Paulo, o governo do estado publicou um documento com as recomendações para os trabalhadores da saúde que devem receber a vacina primeiro. Estão nessa lista as equipes de vacinação da Covid, as que atuam nas instituições de longa permanência de idosos e residências inclusivas e os trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, da urgência e da atenção básica, que estão na linha de frente e envolvidos diretamente no cuidado dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19. O secretário de Saúde de São Paulo reforça que, como há poucas doses ainda, a preferência é para quem trabalha mais exposto ao vírus. Nós esperamos que o bom senso prevaleça, para que as pessoas não coloquem alguém que trabalha no hospital, mas é alguém que está na parte administrativa, seja privilegiado. Eu incorro ao risco de estar faltando vacina para aquele que precisa estar protegido para garantir assistência de saúde à nossa população. O Hospital das Clínicas de São Paulo, primeiro a receber as doses da Coronavac, prevê terminar hoje a vacinação dos cerca de 25 mil profissionais da saúde. Mas há trabalhadores da linha de frente que ainda aguardam a vacina, sem saber quando entrarão nessa lista de imunização. Eu sou médica residente aqui no Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Nós temos visto os outros profissionais Brasil afora, aqui em São Paulo também, em diversas instituições sendo vacinados. E nós não tivemos nenhuma previsão de data para início dessa imunização. Isso tem sido motivo de muita angústia para todos os profissionais da saúde. A ansiedade pela vacina não pode ser desculpa para furar a fila. Em Castanhal, no Pará, Laureno Lemos, coordenador administrativo do Hospital Municipal, foi demitido depois que postou nas redes sociais uma foto tomando a vacina. Ele não estava no grupo prioritário. Vamos lá, vamos para o bom senso, né? Olha, a Santa Casa de São Paulo disse que recebeu ontem as doses da Coronavac e que começou hoje de manhã a vacinação dos profissionais da linha de frente. E sobre um caso que a gente mostrou ontem aqui no JH, o Ministério Público Federal pediu a condenação por improbidade administrativa do prefeito da cidade de Candiba, lá na Bahia. A gente mostrou ele, o Reginaldo Martins Prado. Ele foi vacinado lá, mesmo sem fazer parte do grupo prioritário. O Reginaldo, prefeito, disse que só tomou a vacina para dar o exemplo. O exemplo devia ser da prioridade, né? Da fila. Bom, os profissionais de saúde estão no grupo prioritário da vacinação, né? Os médicos, enfermeiros, enfim, quem está na linha de frente, justamente para preservar essa cadeia de atendimento. Foram meses de espera. Um carregamento de esperança fracionado em doses que trazem segurança a quem está na linha de frente da batalha mais dura da história da medicina. O choro desta enfermeira de Feira de Santana, no interior da Bahia, representa o alívio de uma classe inteira. Foi esse o sentimento de Maria Angélica, a primeira pessoa a ser vacinada no estado baiano. A enfermeira perdeu 6 colegas para a Covid-19 e viu muitos outros lutarem contra a doença. Nós somos vetores, de certa forma. Então, a partir da imunização, isso deu uma segurança muito grande para o profissional. E eu estou me sentindo muito grata por isso. Desde o início da pandemia até o começo deste ano, o número de profissionais de saúde confirmados com a Covid-19 no país ultrapassou os 442 mil casos. Técnicos e auxiliares de enfermagem foram os mais afetados, com mais de 148 mil casos. Na sequência, enfermeiros, médicos, além de recepcionistas de unidades de saúde. Na Bahia, no maior hospital especializado em doenças infecto-contagiosas do país, 26% dos profissionais tiveram a doença. Por isso, são eles que estão no grupo prioritário da vacina. Nós sabemos que a doença tem uma fase em que ela ainda, apesar de estar silenciosa, já é capaz de ser transmissível. E o profissional de saúde pode sim, apesar do uso dos equipamentos de proteção, mas ele pode sim ser um disseminador do vírus. Então, não só pela necessidade da gente preservar a força de trabalho, mas também por diminuir a cadeia de transmissibilidade. O Ministério da Saúde definiu o plano de vacinação em 4 fases. Nesta primeira etapa, estão sendo vacinados trabalhadores de saúde, pessoas que moram em asilos com 60 anos de idade ou mais, pessoas com deficiência e população indígena. Ao ser vacinada,
Kátia, técnica de enfermagem do SAMU, se emocionou ao lembrar dos colegas. É uma emoção única. Eu acho que essa lágrima representa todas as pessoas da enfermagem, a pessoa da saúde, a gente que está na linha de frente, mas que cheguem a todos o mais breve possível. Pois é, a gente acabou de mostrar a enfermeira Maria Angélica lá de Feira de Santana, falando que traz uma sensação de segurança, né? A vacinação, é óbvio, né? O começo dessa vacinação traz mesmo um certo alívio para a gente, uma esperança que é grande no combate da pandemia, mas os especialistas reforçam o tempo todo que o momento ainda é de reforçar os cuidados com a prevenção. Mesmo quando tudo isso passar, vai ser difícil esquecer o que vivemos na pandemia. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, os quadros de transtorno mental se agravaram em 2020. Mas ver o primeiro carregamento de vacinas sendo distribuído pelo Brasil acendeu a esperança em muita gente. É quase como um cobertor no frio, que protege, que traz alento, que sinaliza, né, que acena para uma possibilidade de mudança e de transformação. Sabendo que agora vai ser diferente, que agora a gente está muito próximo de uma resolução muito concreta. A dona Leia tem 75 anos. Seu Hermes vai fazer 80. Por enquanto, estão fora dos grupos prioritários que vão receber a vacina, mas estão ansiosos. A gente não vai poder voltar à vida normal de antes, mas só da gente poder ter uma oportunidade de sair um pouco, de encontrar com as pessoas que a gente ama, mesmo que a gente tenha que continuar usando máscara, já vai dar um alívio muito grande. Tamires também se animou com a chegada das primeiras doses. Ela é dona de um buffet e está há quase um ano sem fazer nenhum evento. Ver as vacinas começando a ser aplicadas trouxe a esperança de conseguir retomar os negócios. Primeiro porque a gente já via de uma recessão, né? A gente não via de um período de bonança. Mas quando as coisas puderem voltar a ser, eu acho que a gente vai ter grandes festas, assim, grandes comemorações, que é para tirar o atraso desse tempo todo sem poder fazer festa, né? Belo Horizonte já está quase terminando de aplicar a primeira dose da vacina nos profissionais que estão trabalhando na linha de frente no combate à Covid-19. E ainda não há data para a capital mineira receber outro carregamento do Ministério da Saúde. Mas quem já foi imunizado contribui agora para que esse sentimento de esperança ganhe ainda mais força entre a população. Estou ótima, eu tive 0 de efeitos colaterais e sinto apenas uma sensação enorme de alívio, de gratidão e de alegria. E se uma guerra é feita de várias batalhas e ainda estamos longe do fim, nunca é demais lembrar. Nesse momento, a gente não pode relaxar, nós temos que manter todos esses cuidados na prevenção da Covid, que é isso, a gente não cansa de falar, que é mascaramento facial, distanciamento físico, evitar aglomeração e sempre lavar as mãos. Pois é. Olha, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse hoje que a entrega dos insumos para a produção de vacinas aqui no Brasil ainda não está atrasada. Mas o governo ainda não sabe quando vai receber a matéria-prima, a farinha, o que é importante para a produção dessa vacina. Pazuello disse ainda que a China só deve ser acionada a partir de fevereiro, quando vencem os prazos acertados com a Fiocruz e com o Instituto Butantan. O ministro Eduardo Pazuello falou durante o lançamento de um curso de capacitação para profissionais de saúde. Pazuello disse que haverá muitas propostas de vacina até o próximo mês. Em janeiro, que é agora e começo de fevereiro, vai ser uma avalanche de laboratórios apresentando propostas, porque são 270 iniciativas no mundo produzindo vacinas e a gente tem que estar com muita atenção e muito cuidado para colocar todas elas o mais rápido possível disponíveis, dentro da segurança, dentro da eficácia e na nossa capacidade de colocar no lugar certo, na hora certa. O ministro da Saúde negou atraso na importação de insumos da China. Disse que conversou 2 vezes ontem com o embaixador da China no Brasil. E, segundo o ministro, não há problema político ou diplomático para trazer a matéria-prima das vacinas. O IFA, ingrediente farmacêutico ativo, é fundamental para o Butantan e para a Fiocruz concluírem o processo de fabricação das vacinas aqui no Brasil. No contrato de entrega desse IFA para o Butantan, a próxima previsão de entrega é para o dia 10 de fevereiro.
tenta se antecipar, não está atrasada, no caso do Butantan. E no caso da Fiocruz, a previsão é até o 31 de janeiro. Ainda não está atrasado, mas nós estamos nos antecipando ao problema. Fica claro isso, porque eu não posso acionar ainda contratualmente a empresa que nós fizemos a encomenda da tecnologia. Eu só posso acioná-la e acionarei no primeiro dia de atraso, que é após o final de janeiro. A relação entre os dois países tem sido prejudicada por causa de sucessivos ataques do presidente, seus filhos e ministros do governo aos chineses, inclusive do próprio ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Além de falar com Pazuello, o embaixador da China também falou ontem com o ministro da Comunicação, Fábio Faria, e com a ministra Tereza Cristina da Agricultura, setor importante nas relações comerciais entre Brasil e China. Em uma rede social, a Embaixada da China no Brasil publicou que a China está disposta a trabalhar com o Brasil para estreitar a cooperação mutuamente benéfica. Sobre os 2 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca para uso emergencial, Pazuello não deu data de quando saem da Índia e chegam ao Brasil. Hoje, a Índia começou a enviar as vacinas produzidas pela AstraZeneca no Instituto Serum para alguns países. Um avião com a primeira remessa chegou a Katmandu, capital do Nepal, e vacinas contra o coronavírus doadas da Índia também chegaram hoje a Bangladesh. Apenas ontem, 2 dias depois que as vacinas começaram a ser distribuídas, o Ministério da Saúde lançou a campanha de vacinação contra a Covid-19. O vídeo alerta que todos os cuidados devem continuar: uso de máscaras, álcool e lavar as mãos frequentemente, até que a vacina chegue a todos. Pois é, você viu aí, né? Ministro disse, Eduardo Pazuello, que não tem atraso, mas também a gente não sabe quando essa matéria-prima fundamental para a vacina chega ao país. E com isso vai aumentando a pressão lá no Palácio do Planalto para encontrar formas de resolver esses entraves que impedem a chegada dos insumos. E o motivo é que sem isso o Brasil pode ficar algumas semanas, até um mês, né, Sadi, pelo que eu li no seu blog, sem vacina se isso não chegar a tempo. O que você apurou para a gente? Boa tarde. Tudo bom, Maju? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa é a conta que diversos políticos estão fazendo nos bastidores, inclusive integrantes do governo com quem eu conversava hoje de manhã. Qual é o contexto? O Palácio do Planalto está muito pressionado por todos os lados para garantir, para trazer esses insumos de fora, para garantir que a vacinação não pare no Brasil. Então, o Palácio está sendo cobrado, por exemplo, pelos governadores, por empresários, pelo próprio parlamento, para que o próprio presidente Bolsonaro ele entre pessoalmente nessa negociação, converse com o presidente chinês, por exemplo, para garantir pelo menos o prazo de quando isso vai acontecer, da garantia do envio dos insumos. Qual é a conta que eu estava falando? Nos bastidores, eles acham que se não tiver qualquer tipo de garantia desses insumos, a vacinação pode ser interrompida por um hiato, como eles estão chamando, de cerca de 30 a 40 dias. É a mesma conta que integrantes do governo de São Paulo, governado por João Dória, eles fazem, Maju, e o Congresso Nacional também. Para dar um exemplo, o presidente da Frente Brasil-China, que é o deputado federal Fausto Pinato, estava me dizendo hoje mais cedo que ele acha que até pode passar desse prazo se não houver uma mudança de posição, de postura do governo Bolsonaro com a China. Ele, Pinato, está em contato direto com integrantes do governo chinês e acredita que precisa haver algum tipo de sinalização do governo Bolsonaro com os chineses. Por exemplo, uma mudança no corpo diplomático, poderia ser a mudança do próprio ministro das Relações Exteriores, que a gente sabe, segundo a apuração que eu tenho, que o presidente não pensa em fazer isso agora, mas também já contei aqui no JH, o governo tem escalado outros interlocutores para fazer essa frente com a China, a própria ministra Tereza Cristina, também o vice-presidente Mourão me disse que está à disposição para fazer esses contatos, e o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Mas Ernesto Araújo não tem nenhum tipo de mudança prevista para ele. Mas fato é, Maju, que o governo vem conversando com o Congresso, com os líderes do governo, para saber se existem medidas que eles podem aprovar, pode ser a edição de uma medida provisória para garantir a vacinação, para evitar esse ato que eu falei do tempo
interrompendo a vacinação no país. É isso. Obrigada, Sadi, pelas informações. Bom trabalho para você. E vamos falar da Sputnik V, a vacina russa, porque a indústria farmacêutica União Química disse que agora à tarde encaminha para a Anvisa a documentação para solicitar o uso emergencial no Brasil de 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. Depois, a indústria pretende passar a produzir a vacina aqui no país. A Raquel Honorato está em Brasília e tem os detalhes para a gente. Raquel, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Essa reunião está marcada para hoje às 16h. A vacina Sputnik, ela já está sendo aplicada na população em geral na Rússia desde o mês passado e foi aprovada para uso emergencial em países como Argentina, Bolívia, Venezuela e Paraguai. E hoje a Hungria também autorizou o uso. Segundo os cientistas, a Sputnik tem eficácia de 91,4%. A Anvisa cobra documentos da União Química relativos à fase 3 de testes, que é a última fase para liberação. A gente lembra que ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou à Anvisa que preste informações em 72 horas da análise do pedido de uso emergencial da Sputnik. O ministro respondeu a uma ação do governo do estado da Bahia que pede que o STF autorize que os estados importem vacinas contra a Covid-19 sem registro da Anvisa, mas desde que tenham aval de autoridades sanitárias estrangeiras que desempenham a mesma função da Anvisa. A Sputnik, por exemplo, ela tem autorização da agência reguladora da Argentina, a ANMAT. Essa ação também pede que vacinas contra a Covid-19 com certificação da Organização Pan-Americana de Saúde possam ser utilizadas no Brasil, o que a Sputnik ainda não tem. Essa reunião de hoje ela é virtual e há expectativa de que a farmacêutica apresente os esclarecimentos necessários para a liberação da vacina. Nós estamos aguardando a aprovação do nosso pedido de estudo clínico para fins de dar seguimento, para poder tirar o registro definitivo da vacina no nosso país. Nós conseguimos, junto ao fundo, a Redif, a Rússia, 10 milhões de unidades para ainda embarcar nesse trimestre. Então, isso a vacina é uma coisa que está muito escassa pelo mundo, quer dizer, existiu uma boa vontade muito grande em nos transferir a tecnologia e arrumar esses 10 milhões para iniciar, pelo menos com as pessoas que têm problemas de saúde, mais idade, para se verem livres dessa pandemia. Essa entrevista foi dada hoje cedo à Globo News. A farmacêutica entrou com esse pedido de uso emergencial dessas 10 milhões de doses na semana passada. A Anvisa recusou, alegando que só autoriza vacinas que tenham estudos clínicos em andamento no país, o que a Sputnik não tem. Em dezembro, a farmacêutica entrou com um pedido para a realização de estudos clínicos no país, mas a Anvisa negou porque a empresa não apresentou respostas sobre os testes de eficácia. Pois é, Raquel, aprovada na Argentina, Bolívia, Venezuela, Paraguai, hoje Hungria. Aguardemos. Obrigada pelas informações, Raquel Honorato. E a Hungria, né? Como a gente viu, se tornou o primeiro país da União Europeia a dar aprovação inicial a 2 vacinas contra a Covid, a Sputnik V e a vacina de Oxford AstraZeneca. Eu vou falar agora com o nosso correspondente lá na Europa, o Rodrigo Carvalho, que tem as informações. Salve, Rodrigo. Salve, Maju. Boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. A agência reguladora da Hungria aprovou o uso da vacina russa Sputnik V e também da vacina Oxford AstraZeneca. A agência reguladora do país tem autonomia para fazer isso, mas a União Europeia, bloco do qual a Hungria faz parte, ainda não aprovou. Então ainda não está claro quando que a vacinação começa na Hungria. Mas, de fato, o país aprovou, o primeiro da Europa a aprovar. No caso da Agência Reguladora de Medicamentos da Europa, eles aprovaram até agora as vacinas da Pfizer e do laboratório americano Moderna e devem tomar uma decisão sobre o uso da vacina de Oxford até o final do mês. Para a Sputnik V, ainda não há uma previsão, mas a Hungria preferiu já sinalizar internamente que aprova o uso da vacina
para estar pronta já para aplicar as vacinas da Rússia e também de Oxford. Assim como os Emirados Árabes Unidos, que também aprovaram hoje o uso emergencial da vacina do Instituto Russo Gamaleya. Ainda sobre vacina, uma notícia promissora. O COVAX, o consórcio global de vacinas liderado pela OMS, anunciou hoje que pretende entregar ainda esse ano quase 2 bilhões de doses para países pobres, 1,8 bilhão. O Brasil não está na lista, ao todo são 92 países, a maioria da África e da Ásia, mas o consórcio espera cumprir essa promessa e também cumprir os acordos de distribuição das vacinas para os países mais ricos na segunda metade do ano. Mas lembrou que há sempre incertezas, né, na compra e na distribuição de vacinas, então que os termos desses acordos podem mudar. Mas no caso dos países mais pobres, Maju, é uma promessa concreta, quase 2 bilhões de doses ainda esse ano. Isso é fundamental para garantir a chegada das vacinas aos países que não têm dinheiro, não podem garantir, né, fechar grandes compras. Vamos acompanhar esse assunto por aqui, que é fundamental para que a gente tenha, de fato, uma imunização espalhada pelo mundo, né? É isso, até porque a maior parte das doses atualmente está na mão dos países ricos, né, Rodrigo? Obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E um incêndio no maior produtor de vacinas do mundo matou 5 pessoas, foi no Instituto Serum, na Índia. O instituto fica na cidade de Pune. Colunas de fumaça preta foram vistas saindo do prédio onde são produzidas as vacinas contra o rotavírus. 40% da produção foram perdidas. O prefeito da cidade disse que acredita que as vítimas desse incêndio eram trabalhadores da construção civil. O Instituto Serum, na verdade, está produzindo também imunizantes contra a Covid com a tecnologia da AstraZeneca e da Universidade de Oxford. Mas o fogo não atingiu nem o estoque e nem a produção dessas duas vacinas. E o governo do Japão anunciou a compra de mais doses da vacina da Pfizer e a intenção de começar a vacinação no mês que vem. Os índices de popularidade do primeiro-ministro do país despencaram pela demora no início da campanha de imunização. Mesmo sem ter iniciado a vacinação, o Japão acertou a compra de doses extras do imunizante desenvolvido pela Pfizer-BioNTech. É o segundo lote encomendado pelo governo. Só com as doses do laboratório americano, já vai dar para imunizar 72 milhões de pessoas, quase 60% da população do país. Apesar de acordos já firmados entre o Japão e outras empresas farmacêuticas, a Pfizer-BioNTech foi a única até agora a ter dado entrada no pedido de uso emergencial. Segundo fontes do governo, a aprovação deve sair no dia 15 de fevereiro. A partir daí, os profissionais da área da saúde serão os primeiros vacinados ainda em fevereiro. Em março, o plano é estender a campanha para idosos e grupos de risco. E só a partir de maio convocar o público geral. A aplicação será gratuita, custeada pelo governo, que tem sido criticado pela demora no início da vacinação e por seguir sem endurecer as regras de contenção da pandemia, que atingiu os piores números no fim do ano passado, sem dar sinais de queda. A popularidade do primeiro-ministro Yoshihide Suga chegou ao patamar mais baixo desde que ele assumiu o cargo em setembro de 2020, apenas 33% de aprovação. Ainda assim, o premier garantiu ao parlamento que a pandemia estará em níveis mais controlados e que os Jogos Olímpicos previstos para julho vão acontecer. O novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dedica o primeiro dia de governo para implantar um plano de combate à pandemia. O pacote de resposta à Covid chega a quase 2 trilhões de dólares, o equivalente a 10 trilhões de reais. A gente vai falar sobre esse assunto com o correspondente Tiago Eltz, que tem as informações, os detalhes desse plano para a gente, né, Tiago? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos aí no Brasil. Então, o segundo dia de Biden como presidente, o primeiro de trabalho inteiro, né? Foco na Covid. Biden assina hoje 10 ordens executivas desse plano dele de combate à pandemia. Tem um foco grande na vacinação. O governo tem esse plano audacioso, ambicioso de vacinar 100 milhões de americanos nos 100 primeiros dias de governo. E para isso, Biden vai abrir centros federais de vacinação. Hoje, quem faz a vacinação são os estados e as cidades.
Biden vai mudar isso, abrindo esses centros federais em estádios, em ginásios e usar funcionários federais para fazer essa vacinação, que é logo começar a vacinar todo mundo que tem mais de 65 anos pelo país todo. E vai também aumentar os testes, o programa de testes no país, exigindo também que todo mundo que vem de fora dos Estados Unidos para entrar aqui apresente um teste negativo de Covid, lembrando que isso não muda a exigência que hoje de viajantes do Brasil, você não pode entrar nos Estados Unidos se esteve no Brasil nos últimos 14 dias. Biden vai exigir, onde ele puder fazer isso, o uso de máscaras. Aqui cada estado tem sua própria regra, pode fazer suas leis, mas onde o governo federal manda, vai ter que usar máscaras, então, em viagens interestaduais, em prédios federais. O governo também quer acelerar a abertura das escolas e, para isso, vai financiar as mudanças que as escolas precisarem fazer. Então, mudança em sala de aula ou mudar o sistema de higienização, o governo vai pagar para que as escolas façam isso. O governo vai também usar o plano de defesa da produção, que é uma medida de tempos de guerra, que permite ao governo que exija que as indústrias fabriquem o que ele está precisando. Nesse caso, são produtos para proteção dos trabalhadores da área de saúde, insumos para testes ou até máscaras. Vocês estão ouvindo barulho, né? Aqui a gente está em frente ao Capitólio, onde o pessoal está desmontando todo o cenário, todo o palco que foi usado ontem na festa. O Capitólio agora volta às atividades normais e vai ser ali atrás, o Congresso americano, que os senadores e deputados vão ter que aprovar parte desse dinheiro para financiar todo esse plano de combate à pandemia de Joe Biden. O palco lá já está quase desmontado, de uma festa que foi bastante diferente, e que se estendeu noite adentro ontem, como a gente vai ver agora na reportagem. Para compensar a ausência das milhares de pessoas que não estavam na posse, a equipe de Biden preparou um show para milhões. Para ser assistido de casa, Tom Hanks foi o mestre de cerimônia falando das escadarias do Memorial Lincoln, o lugar que homenageia um dos presidentes mais importantes da história dos Estados Unidos, que evitou que o país se dividisse durante a Guerra Civil, estava iluminado com 400 luzes para homenagear os 400 mil americanos mortos pela Covid-19. E ali nas escadarias, Tom Hanks ressaltou o ideal da democracia americana e repetiu os pedidos de união que marcaram os discursos do dia. Para reforçar a ideia de um país que precisa se unir para enfrentar um momento difícil, os ex-presidentes democratas Barack Obama e Bill Clinton se reuniram com o republicano George W. Bush, que disse: se os americanos amassem os seus vizinhos como amam a si mesmos, a sociedade dividida terminaria. Em tempos de pandemia, o show teve apresentações virtuais e ao vivo ou gravadas em diferentes pontos do país. Biden, em frente ao memorial, disse que ele e a vice Kamala Harris quiseram uma posse que não fosse sobre eles, mas sobre o povo americano. O evento homenageou profissionais de saúde, professores, teve mensagens de atletas e até um alô vindo do espaço, dos astronautas americanos na Estação Espacial Internacional. Você viu a festa aí da posse, mas teve trabalho também, porque em 24 horas como presidente, Joe Biden já mudou os rumos da política americana. É sobre esse assunto que a gente vai falar agora com o nosso correspondente em Nova York, o Felipe Santana, porque o presidente correu para mostrar trabalho, Biden, trabalhador, aí já assinou um monte de ordens executivas, né, Felipe? Conta pra gente. Boa tarde. Isso, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ele assinou só ontem 17 ordens e ações executivas. Esse número é bem maior do que o que os presidentes costumam fazer no primeiro dia na Casa Branca. É maior, inclusive, do que o número de decretos que são assinados geralmente em 2 semanas, isso nos últimos governos. O Joe Biden quer rapidez. Hoje ele já começou a trabalhar também, ele participou de uma cerimônia religiosa virtual na Casa Branca, junto com a vice-presidente Kamala Harris. Ontem, no discurso de posse, ele disse que há muito o que arrumar, muito o que curar, muito o que construir e muito o que ganhar. O Joe Biden martelou na palavra união ontem, mas essas medidas, Maju, foram, em sua maior parte, para apagar o legado de Donald Trump. Líderes de grupos conservadores aqui dos Estados Unidos dizem que as medidas vão fazer os Estados Unidos menos seguro, menos livre, menos próspero.
De acordo com os assessores de Joe Biden, por outro lado, essas medidas servem para atacar crises que são convergentes: a da saúde, econômica, questões de migração e diversidade e também as mudanças climáticas. Uma das primeiras medidas foi recolocar os Estados Unidos no Acordo de Paris, o pacto global pela redução de gases causadores do efeito estufa. Joe Biden depois assinou uma ordem executiva em que inicia o processo de revogação das políticas ambientais de Donald Trump. Vai voltar a exigir que fabricantes produzam carros que poluam menos. Desestimulou a extração de petróleo e gás em áreas protegidas e vai restabelecer um grupo de trabalho para discutir os custos sociais da emissão de gases causadores do efeito estufa. Uma mudança que impacta diretamente nas relações dos Estados Unidos com outros países. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, falou hoje que ficou claro, só olhando para as ordens executivas assinadas por Biden, que há muito mais espaço para acordos políticos entre as duas nações, o que não significa, claro, que Estados Unidos e Alemanha tenham que concordar em tudo. Os Estados Unidos também voltam a ser membros da OMS, a Organização Mundial da Saúde. O enviado americano junto à organização será o Dr. Anthony Fauci, o maior infectologista do país, que fez parte da força-tarefa de Donald Trump para o combate ao coronavírus. O diretor da OMS, Tedros Adhanom, já fez um discurso de boas-vindas ao novo membro, a quem chamou de Tony, meu irmão. Agradeceu pelo trabalho de Fauci no combate à pandemia e disse que é um bom dia para a saúde global. Donald Trump tinha formalizado a saída da OMS, mas ela só aconteceria efetivamente em julho. Sob nova direção e de volta à OMS, os Estados Unidos prometeram aderir ao programa de vacinas COVAX, que vai distribuir vacinas contra o coronavírus em países pobres. O novo presidente Joe Biden também assinou um decreto nas primeiras horas de governo que invoca o Ato de Defesa Nacional e exige que fiquem nos Estados Unidos insumos destinados à fabricação da vacina. Ele pretende vacinar 100 milhões de americanos nos 100 primeiros dias, um objetivo difícil de ser cumprido. Várias das novas medidas revertem a política imigratória de Donald Trump. Biden ordenou que parem a construção do muro na fronteira com o México e reforçou o programa que permite que crianças que entraram com os pais nos Estados Unidos se tornem cidadãs. Revogou a medida que bania pessoas de países de maioria muçulmana de entrar nos Estados Unidos. Também revogou o programa que exige que mexicanos esperem fora do país pelo julgamento do pedido de asilo, mas só poderão entrar aqui depois do fim da pandemia. Algumas medidas são práticas, mas a grande maioria é simbólica, para marcar a mudança de postura do governo desde o primeiro dia. Joe Biden tem um grande desafio pela frente ao herdar várias crises que se sobrepõem. Os Estados Unidos registraram 961 mil novos pedidos de seguro-desemprego na semana passada. Com o agravamento da pandemia no inverno, agora os especialistas temem que o país passe por uma recessão dupla, ao mesmo tempo em que mais de 400 mil vidas foram perdidas. E se estima que esse número aumente para 500 mil até o fim de fevereiro. Minutos depois da posse do Joe Biden, a China anunciou uma lista com os nomes de autoridades do alto escalão do governo de Donald Trump. Essas pessoas e as famílias delas estão banidas de entrar na China, em Hong Kong e em Macau. Também não podem mais fazer negócios ou participar de qualquer empresa que faça negócios com os chineses. O governo chinês diz que essas pessoas violaram a soberania do país, que são responsáveis por ações malucas, anti-China e preconceituosas, que ofenderam a população e prejudicaram as relações sino-americanas. O nome mais importante dessa lista é o do ex-secretário de Estado, Mike Pompeo. Mas também estão nela o ex-secretário de Saúde, Alex Azar, o estrategista político de Trump, Steve Bannon, e o ex-conselheiro de Segurança Nacional, o Joe Bolton. O John Bolton comemorou nas redes sociais, disse que essa era uma grande notícia e disse que aceita, abre aspas, esse prestigioso reconhecimento de meus esforços implacáveis para defender a liberdade americana. Fecha aspas, Maju. Tirou onda, né? Obrigada pelas informações, Felipe. Trago notícia boa agora. Agora há pouco, a agência de notícias Reuters informou que a Índia vai enviar a vacina de Oxford AstraZeneca para o Brasil.
2 milhões de doses vão partir de lá amanhã. E a previsão é que as vacinas cheguem ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no sábado. Essas doses são produzidas pelo Instituto Serum. O governo federal esperava a chegada desse lote na semana passada, mas a previsão fracassou. O Ministério da Saúde chegou a anunciar a partida de um avião do Brasil para buscar vacina na quarta-feira passada, aí o avião não decolou. E se a chegada desse lote se confirmar, o Brasil terá 8 milhões de doses para aplicação aqui no país. 2 milhões da vacina de Oxford AstraZeneca e 6 milhões da Coronavac, que já foi distribuída. O Ministério da Saúde não se manifestou sobre essa informação da agência de notícias Reuters. E ainda hoje, o Ministério da Saúde tira do ar uma plataforma que recomendava o uso de medicamentos sem comprovação científica para pacientes com Covid. E a seguir, o Amazonas bate mais um recorde de casos diários de Covid. A Prefeitura de Manaus suspende a vacinação depois de denúncias de pessoas furando a fila das prioridades. E 10 cidades paulistas estão com todos os leitos de UTI ocupados. Até já! Os números da pandemia da Covid voltaram a assustar em São Paulo. 10 cidades paulistas estão com todos os leitos de UTI ocupados. As autoridades já pensam em reabrir hospitais de campanha. O único hospital público de Mauá, cidade da região metropolitana de São Paulo, com 425 mil habitantes, está com todos os leitos de UTI para Covid-19 ocupados. A prefeitura deve abrir mais 10 leitos de terapia intensiva até o começo da semana. Até lá, os próximos pacientes que chegarem vão ser encaminhados para os hospitais de cidades próximas. O prefeito disse que vai adotar medidas mais restritivas e que já pensa em abrir um hospital de campanha. Ter um local adequado, ver os preços, os valores que estejam dentro da normalidade, para que a gente possa já, semana que vem, anunciar a possível construção do hospital de campanha. Outras 9 cidades estão com todos os leitos na UTI ocupados e 58 cidades no estado com taxa de ocupação superior a 80%. Essas cidades que têm uma ocupação maior do que 80%, que elas possam seguir essa recomendação de ter maiores restrições. No paralelo a isso, são 186 novos leitos que estão sendo colocados de pé até o fim da semana que vem, para a gente poder dar conta desse número de casos e de internações que nós vamos tendo. O estado de São Paulo tem mais de 1.600.000 casos confirmados de Covid-19 e mais de 50 mil mortes. Olhando para a média diária de novos casos, ontem foi o 13º dia seguido com tendência de alta. 11.645 casos confirmados por dia, aumento de 54% em relação a 14 dias atrás. A mesma coisa acontece com a média de mortes. São, em média, 238 mortes por dia, número 59% maior do que o de 2 semanas atrás. Em novembro do ano passado, foi a última vez que o governo de São Paulo endureceu as medidas de restrição na região metropolitana. Depois disso, outras regiões do estado passaram por fases mais restritivas, mas com medidas menos duras do que tinha sido planejado originalmente. Amanhã, as autoridades devem anunciar outras mudanças. Mas o governo já decidiu que 4 hospitais que são referência no atendimento de Covid-19 aqui na capital paulista vão funcionar de portas fechadas a partir de fevereiro. Isso quer dizer que eles só vão atender pacientes encaminhados por outras unidades de saúde. A medida, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, é para evitar que casos menos graves prejudiquem os atendimentos mais complexos. Tem muito coisas que o OBS não pode fazer. E como que vai fazer? Para as pessoas que necessitam de um atendimento mais especializado que no OBS não tem. Então vai ser muito complicado. O Esdra mora em Mauá. Diz que está preocupado com o aumento de casos também provocados por parte da população que acreditou naqueles que negavam o perigo da doença, inclusive autoridades que são contra medidas de proteção, como o uso de máscara e distanciamento social. Está tendo bastante baile, o pessoal está saindo. Eu acho que, sei lá, se a população colaborasse, eu acho que nós já teria vencido, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil registrou entre os dias 10 a 17 de janeiro o maior aumento no número de novos casos entre os 5 países mais atingidos pela Covid-19. Hoje, dia 21, faz exatamente 3 semanas que passou o Réveillon.
uma semana depois, bomba caso, 2 semanas depois aumentam as hospitalizações, 3 semanas depois aumentam as mortes. Então, os casos estão aumentando, as hospitalizações estão aumentando, e o pior é saber que quando os casos ainda seguem aumentando, esse efeito sobre as mortes só vai aparecer 2 semanas depois. Então, se nós estamos com recorde de casos agora, provavelmente daqui a 2 semanas, infelizmente, tenhamos recorde também de óbitos. A gente vê o reflexo aí do fim do ano aqui nos últimos dados da pandemia no Brasil, né, do consórcio de veículos de imprensa. Então, já são 213.180 as vidas perdidas por causa da doença. Ao todo, 8.655.512 casos foram diagnosticados desde o início da pandemia. As médias móveis estão em alta, começando pela de casos, que ficou ontem em 54.630 novos registros por dia, 50% a mais na comparação com 2 semanas atrás. Já a média móvel de mortes subiu 33% aqui no telão em relação a 2 semanas e fechou em 983 mortes por dia nos últimos 7 dias, em média. Tendência de alta também. No mapa, a gente tem a situação nos estados brasileiros, de acordo com o boletim das 8 da noite do consórcio de imprensa. 12 estados ficaram em alta na quarta-feira e aparecem aqui em vermelho: Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. As maiores altas: Roraima com 217% e Amazonas com 175%. Vale ressaltar aqui que há estados em que o baixo número médio de mortes pode levar a grandes variações percentuais. É o caso de Roraima, que aparece com 217% de aumento. E 9 estados registraram estabilidade, ou seja, a média de mortes não mudou nem caiu de forma significativa. Estão nesse grupo em amarelo o Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, a Bahia, o Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul. E, finalmente, a gente chega no grupo em azul. A gente tem Distrito Federal e 5 estados que ontem apresentaram queda na média móvel de mortes: Acre, Ceará, Paraíba, o DF, como eu disse, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. E as maiores reduções lá no Acre, com 58% de queda, e no Ceará, com 50%. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. Agora a gente fala sobre a crise na rede pública de saúde do Amazonas. O Conselho Federal de Enfermagem está vistoriando os hospitais de Manaus e também do interior do estado. A Daniela Branche está acompanhando essa grave situação por lá todos os dias. Ela vem aqui, relata para a gente, e hoje tem mais um capítulo dessa triste história. Daniela, boa tarde. Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A situação da saúde do estado do Amazonas nesse pico da pandemia não está nada fácil, está bem crítica. Só para a gente entender esse cenário, Manaus também recebe os casos graves que vêm do interior do estado, quando o paciente consegue remoção. Isso porque dos 62 municípios do estado do Amazonas, só Manaus tem unidades de terapia intensiva, que já estão no limite. Uma fiscalização está ocorrendo desde ontem, deve seguir pelos próximos 3 dias, por parte do Conselho Federal de Enfermagem. Ontem à tarde, eles visitaram unidades de saúde e já identificaram sobrecarga de trabalho dos profissionais em 2 unidades aqui da capital. Agora, o Ministério da Saúde, Maju, informou que aquelas 108 vagas que foram anunciadas como contratações emergenciais pelo programa Mais Médicos vão ser preenchidas em 100%. Esses profissionais devem começar a trabalhar aqui em Manaus em 8 dias. Tão necessários nesse momento de sobrecarga de trabalho de muitos profissionais e de números preocupantes, né, Maju? O Amazonas bateu, infelizmente, mais um recorde diário de casos de Covid. Vamos ver na reportagem. A Cristiane estava cuidando do irmão em casa, mas a situação agravou e ela o levou ontem à noite para o hospital 28 de agosto. Mas para ele entrar, Cristiane teve que garantir o oxigênio para o irmão respirar. Não tinha leito, não tinha lugar para ele ficar. E
justamente também por causa do oxigênio que não tinha para ele. Eu falei para a enfermeira que para ele ficar, que a gente ia arcar com oxigênio para ele, né? Então ela só aceitou que ele ficasse por causa do oxigênio que a gente está pondo, né? Felipe tem só 26 anos, está com Covid e sofre de insuficiência renal. Segundo a Cristiane, ele ainda não recebeu nenhum medicamento e está numa poltrona. O Felipe é um novo caso, mas ainda não entrou nos últimos registros, que crescem assustadoramente. O Amazonas registrou ontem o maior número de novos casos em um só dia desde o início da pandemia, 5.009. A maioria deles aqui em Manaus, onde a situação dos hospitais é crítica. A taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid na rede pública é de quase 95%. Os dados oficiais dos leitos clínicos revelam a superlotação. Passou dos 100%. E para agravar ainda mais a situação, 512 pacientes aguardam uma vaga na rede hospitalar do Amazonas. Ontem, Manaus teve 157 sepultamentos. 87 eram de vítimas da Covid. Defensores públicos que atuam em municípios do Amazonas afirmaram que entre os dias 15 e 19 de janeiro, pelo menos 30 pessoas morreram em cidades mais afastadas da capital. A falta de oxigênio e a falta de remoção para cidades com melhores condições de atendimento estão entre as razões das mortes. Hoje, em entrevista à Globo News, a defensora pública Gabriela Gonçalves criticou a falta de ação das autoridades para solucionar os graves problemas na saúde do Amazonas. O Estado brasileiro, nos 3 níveis, União, Estado do Amazonas e municípios, não está cumprindo o seu dever constitucional de Estado provedor da dignidade mínima às pessoas do Estado do Amazonas. Isso que a gente está vendo em rede nacional sobre Manaus e agora dando essa visibilidade para também a situação do interior, é inadmissível, é impensável que tenhamos que ajuizar ações para provocar plano de manutenção de abastecimento de oxigênio. O governo do Amazonas ainda não informou se já enviou os cilindros de oxigênio requisitados pela Justiça para a cidade de Coari, a 364 quilômetros de Manaus, onde 7 pessoas morreram por falta de oxigênio nesta terça-feira. Pacientes com Covid que estavam internados no Amazonas continuam sendo transferidos para outros estados. Hoje, mais uma boa notícia. Mais 3 pessoas que foram para Teresina deixaram o hospital. Que bom que essas pessoas voltaram para casa, estão voltando para casa, né, Maju? A gente tem boa notícia também aqui em Manaus. Alguns pacientes já saíram aqui do Hospital 28 de Agosto sob aplausos, olha, ele comemorando lá. Saídas emocionantes para quem está conseguindo essa recuperação da Covid-19 também aqui em Manaus. Mas infelizmente, né, Maju, esse final nem sempre é possível para todo mundo. A gente recebeu uma informação do Hospital das Clínicas de Goiânia, que informou que dos 18 pacientes que eles receberam aqui de Manaus lá, um senhor de 54 anos de idade chegou em estado grave, não resistiu e morreu. E que além do estado grave, a falta de histórico clínico também acabou dificultando esse atendimento. 161 pacientes já saíram da capital do Amazonas para outros estados, além do Distrito Federal. A última viagem foi ontem à noite, 14 pacientes foram para Alagoas. E daqui a pouco deve sair um outro voo com mais 14 pacientes para Vitória, no Espírito Santo. Sobre a questão do oxigênio, Maju, o governo do Amazonas informou que só ontem enviou 169 oxigênios para 21 municípios do estado do Amazonas, mas não especificou se o município de Coari, a 364 quilômetros daqui, iria receber. Mas, por outro lado, a prefeitura do município de Coari informou que hoje deve estar chegando lá de avião 28 cilindros e que essa quantidade já seria suficiente porque o município já tem nesse momento 77 cilindros de oxigênio. Que essa crise passe logo por aqui, Maju. Volto com você. Pois é, Daniela, e a gente lamenta essa morte que você relatou agora e comemora, né, essas recuperações que você sempre vem mostrando com delicadeza aqui pra gente quando possível. Obrigada e ótimo trabalho para você. A gente vai agora lá para a divisa de Amazonas com o Pará, porque um barco-hospital chegou à região do município de Faro para reforçar o atendimento aos pacientes com Covid. Nessa semana, a gente lembra que 7 pacientes internados em uma unidade de saúde dessa cidade morreram por falta de oxigênio. Dos 21 pacientes que estavam internados na única unidade de saúde de Faro,
4 foram transferidos para leitos de estabilização do barco Hospital Papa Francisco, que chegou ontem à cidade, enviado pelo governo do Pará para dar suporte ao sistema de saúde do município. Eles estão com Covid e o estado de saúde é grave. O barco Papa Francisco ele tem todo o suporte de consultórios, salas cirúrgicas, salas de estabilização. Outros 4 pacientes com a doença, também em estado grave, ainda aguardam transferência da unidade de saúde de Faro. Profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid na cidade estão preocupados com a escassez de oxigênio. A chegada do oxigênio já é difícil, porque a gente está distante da capital, Belém. A gente fica mais próximo de Manaus, Parintins, e a gente tem que ficar emprestando cilindros de oxigênio para ver se a gente consegue manter os pacientes saturando bem. Outro município que estava enfrentando dificuldades para manter o estoque de oxigênio é Oriximiná, também no oeste do Pará. A estrutura para construir uma usina para produzir oxigênio chegou na madrugada desta quinta-feira à cidade, transportada pela Força Aérea Brasileira. Oriximiná tem mais de 60 mil habitantes e 6.435 infectados. 78 pessoas já morreram vítimas da Covid. A mãe da dona Ruth está internada no hospital da cidade. Eu peço aos meus amigos que me ouvem, que me ajudem em oração, para minha mãe ser restaurada aqui, voltar para casa, para nós poder ter nossa mãe no nosso lado. O hospital de Oriximiná tem 39 pacientes internados com Covid. 10 estão em estado grave e devem ser transferidos para os hospitais regionais de Santarém e de Itaituba. O governo do Pará aumentou de 1 para 4 as aeronaves no oeste do Pará para viabilizar o transporte de oxigênio e medicamentos para essas cidades que ficam próximas à divisa do Pará com o estado do Amazonas e também para transportar pacientes desses municípios para centros maiores, onde a rede hospitalar tem mais estrutura para recebê-los. E o governo do Pará declarou que ampliou o número de leitos de UTI nos hospitais em 3 cidades da região oeste do estado. Na terça-feira, o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Faro, o Arthur Brasil, disse que as pessoas estavam morrendo na cidade por falta de oxigênio. E ontem, a Prefeitura divulgou uma nota em que afirma que os 7 pacientes não morreram por falta de oxigênio. Mas, contudo, porém, a nota não esclarece a causa das mortes. A nota afirma ainda que a cidade tomou todas as medidas para que os pacientes fossem transferidos, mas que não havia disponibilidade de leitos em municípios vizinhos. E para tentar evitar o aumento das internações, o governo do Pará atualizou ontem o decreto que define as medidas restritivas. Está proibido o funcionamento de bares e a realização de festas e shows na região metropolitana de Belém e em outras 2 regiões do estado. Os restaurantes ainda podem funcionar, mas até a meia-noite. E, segundo o governo, a medida é para tentar evitar o colapso do sistema de saúde do estado, assim como aconteceu no Amazonas. Em municípios na divisa dos 2 estados, a rede de saúde vem sendo pressionada por causa do aumento de casos de Covid, como a gente mostrou aí na cidade de Faro. E vamos falar da Argentina, porque o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid. Em uma rede social, Fernandes agradeceu ao Instituto Russo Gamaleya, que produziu a vacina Sputnik V, e aos profissionais de saúde da Argentina. Alberto Fernandes tem 61 anos e incentivou as pessoas a também se vacinarem. A agência reguladora da Argentina liberou ontem o uso da Sputnik V em pessoas com mais de 60 anos. 247 mil doses do imunizante já foram distribuídas na Argentina. E ainda hoje, água estranha com cheiro e gosto esquisito. Moradores do Rio voltam a reclamar do gosto e do cheiro da água distribuída pela companhia da cidade. E o alerta para enxurradas e deslizamentos em Santa Catarina. E a seguir, a indústria do chocolate aposta numa Páscoa com vendas pela internet. E o Ministério da Saúde tira do ar o site que recomendava remédios sem comprovação científica para a Covid. Já, já. O
Ministério da Saúde tirou do ar hoje uma plataforma que recomendava o uso de medicamentos sem comprovação científica para pacientes com Covid. Nesta semana, o ministro Eduardo Pazuello negou que tenha falado em tratamento precoce da doença, justamente o termo que aparece na tal ferramenta. A ferramenta foi lançada na semana passada. Segundo o Ministério da Saúde, o TRAT-COV serve para auxiliar médicos e profissionais de saúde a agilizarem diagnósticos da Covid-19. Embora o sistema seja para médicos e enfermeiros, até hoje cedo qualquer um poderia preencher o formulário com as condições de saúde para fazer uma simulação. Aqui incluímos um homem de 40 anos com sobrepeso, sem doenças pré-existentes, que tem frequentado muitos lugares públicos. Esse paciente fictício estaria com sintomas característicos da Covid: falta de olfato, fraqueza, fadiga e tosse seca. Depois de preencher os dados, o sistema do Ministério da Saúde gera uma indicação de tratamento precoce. Os remédios indicados no caso dessa simulação foram disfosfato de cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, além dos antibióticos, azitromicina e doxiciclina e zinco. Este advogado especialista em tecnologia fez várias simulações no sistema do Ministério da Saúde. Ele disse que a programação da plataforma direciona a prescrição desses medicamentos para a grande maioria dos casos, até mesmo aqueles considerados graves. Se você vai nesse programa do TRAT-COV e procura, por exemplo, a palavra cloroquina, ela aparece 86 vezes no código. Então, quer dizer que tem ali um intuito muito claro de colocar aquele medicamento para ser prescrito. Se você procura, por exemplo, ivermectina, ele aparece 113 vezes no código. Então, aquilo está ali de uma forma, com uma decisão muito consciente, muito lógica, porque aquilo oferece, sim, um resultado de recomendação para que os profissionais de saúde indiquem esses medicamentos para os pacientes que estão apresentando sintomas, na medida em que eles digitaram isso ali no aplicativo TRAT-COV. No texto de divulgação da plataforma publicado no site do Ministério da Saúde, a secretária de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, diz que o protocolo possui alto índice de segurança que a pessoa está com Covid-19. Ele é um protocolo de fácil manuseio, porque o profissional de saúde vai baixar no celular e atender o paciente preenchendo uma série de critérios médicos. Após, será oferecido ao paciente o tratamento precoce com o uso de medicações antivirais. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunização classifica como um desserviço a prescrição de medicamentos sem efeitos comprovados. Incentivar o uso desse tipo de medicação sem evidência nenhuma de benefício pode colocar em risco, não só a saúde do indivíduo pelos efeitos colaterais, mas até a própria sociedade quando você utiliza, por exemplo, antibióticos que pode gerar uma resistência na comunidade como um todo. O incentivo oficial do Ministério da Saúde à utilização de medicações ou de tratamentos não comprovados pela comunidade científica é uma afronta à ciência. O Ministério da Saúde informou hoje que o sistema foi invadido e, por isso, retirado do ar provisoriamente. Segundo a assessoria, a plataforma está em fase de testes e é apenas um ambiente para simulação. A ideia é usar essa ferramenta num projeto piloto em Manaus. A cidade foi escolhida por causa do aumento do número de mortes por Covid-19. O Ministério da Saúde afirma que o TRAT-COV orienta remédios que estão na literatura científica e oferece aos médicos autonomia para a escolha do tratamento adequado. Em nota, o Conselho Federal de Medicina disse que o sistema do Ministério da Saúde não preserva adequadamente o sigilo das informações, permite seu preenchimento por profissionais não médicos, assegura a validação científica a drogas que não contam com esse reconhecimento internacional, induz a automedicação e a interferência na autonomia dos médicos e não deixa claro, em nenhum momento, a finalidade do uso dos dados preenchidos pelos médicos assistentes. Ao final, o CFM informa que pediu ao Ministério da Saúde a retirada imediata do ar do aplicativo TRAT-COV. Não existe tratamento precoce, gente. E uma mulher morreu na entrada de um hospital de Belo Horizonte. Ela estava acompanhando a mãe dela estava internada quando essa mulher passou mal. O hospital disse que ela teria que procurar atendimento em outra unidade, mas não deu tempo.
Carla Lima, de 47 anos, morreu hoje de madrugada neste hospital, o IPSENG, Instituto de Previdência Social dos Servidores do Estado de Minas Gerais. De acordo com o boletim de ocorrência, Carla se sentiu mal ontem à tarde enquanto acompanhava a mãe, que estava internada no IPSENG com infecção urinária. Ela teve dores no peito e no braço. A mãe de Carla contou à polícia que pediu ajuda para socorrer a filha, mas foi informada pela equipe médica que o atendimento no hospital era exclusivo para beneficiários do IPSENG, o que não era o caso de Carla. Segundo o boletim de ocorrência, somente de madrugada, Carla teve a pressão arterial aferida, mas como não se tratava de uma emergência, ela foi orientada pela equipe médica a procurar atendimento em outro hospital. Carla tentou. Ficou aguardando um transporte por aplicativo, mas não chegou a sair do IPSENG. O médico olhou a pressão dela, estava 15. E falou para ela, aí ela falou assim, você não pode me medicar, doutor? Ele falou assim, é fora de ética. Ninguém fez nada por ela. Ela morreu à míngua. A família considera que Carla morreu por negligência médica. A mãe conta que de lá de dentro, do corredor onde estava, viu a filha passar mal e morrer na recepção do hospital. Até o fim da manhã, o corpo de Carla permanecia no necrotério do IPSENG, aguardando a liberação. Uma menina de ouro. Eu só tenho ela, moça. Foi embora a minha riqueza. Foi embora tudo que eu tenho. Acabou. Agora eu não preciso viver mais, não. À polícia, o hospital disse que na primeira avaliação, o quadro de saúde de Carla estava dentro da normalidade, com pressão e batimentos cardíacos regulares. E que no segundo atendimento, a equipe fez todos os procedimentos para reanimá-la. Bom, meus sentimentos para a mãe da Carla. E em uma nota, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais voltou a dizer que Carla Mércia recebeu todos os atendimentos médicos de emergência conforme os protocolos vigentes. Disse ainda que, num primeiro momento, quando ela se queixou de dores, uma equipe constatou que ela apresentava sinais vitais normais e que depois que ela sofreu um mal súbito, ela foi atendida durante 1 hora e 20 minutos pela equipe médica do hospital. E trabalhadores da fábrica da Ford em Camaçari, lá na região metropolitana de Salvador, rejeitaram a proposta que foi feita pela montadora de um plano de demissão incentivada. Olha só, no documento, a companhia oferece o pagamento de indenizações de R$ 59 mil a R$ 80 mil, além do pagamento de verbas rescisórias e de outros benefícios. A montadora diz ainda que todos os funcionários vão receber o mesmo valor no programa, independentemente do tempo de trabalho na empresa. Em nota, a Ford confirmou a proposta e disse que está em processo de negociação com o sindicato. Falar do dólar, o dólar comercial abriu hoje em queda, repercutindo a decisão do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Ontem, o Copom decidiu manter os juros básicos em 2% ao ano, mas retirou a indicação de que os juros devem permanecer nesse patamar por muito mais tempo. Depois de cair bastante pela manhã, agora o dólar virou e subiu 1,5% e está cotado a R$ 5,39, de olho na piora do cenário fiscal e na vacinação aqui no Brasil. Já o Ibovespa tem queda de mais de 1%. Há poucos meses da Páscoa, a produção de ovos de chocolate já está pegando, já está a todo vapor, e a grande aposta da indústria está nas vendas pela internet, que podem ser até 4 vezes maiores em 2021. Da fábrica de Curitiba saem ovos de Páscoa para todo o Brasil e mais 11 países. Essa é a maior unidade de produção de chocolates do mundo que essa multinacional possui. 70% do que vai ser vendido nos próximos meses já está pronto. E para dar conta, a empresa contratou 3 mil temporários, 50% a mais do que na Páscoa do ano passado. A pandemia exigiu adaptações na fábrica. Os funcionários agora trabalham usando luvas, máscaras e protetores faciais e se dividem em turnos. A Vânia começou na empresa como temporária e hoje é uma das mais experientes. Entrei como sazonal, igual você está vendo na linha de Páscoa. Foi efetiva, de lá fui crescendo. Hoje eu ensino o que eu aprendi há 10 anos atrás.
Mesmo com a pandemia, um levantamento mostrou que o setor faturou quase 5,5 bilhões de reais até setembro de 2020, 9% a mais que no mesmo período de 2019. A mesma pesquisa apontou ainda que, em média, 55% dos brasileiros compraram chocolate todo mês. Tivemos na Páscoa uma dificuldade grande, porque foi no início da pandemia. E agora, para 2021, nós estamos otimistas. É um processo lento, mas um processo que está acontecendo de maneira positiva. E para manter esse ritmo, boa parte das vendas de chocolates migrou para a internet. Para a Páscoa de 2021, a nova forma de vendas fez parte do planejamento desta fábrica. A venda online de ovos de chocolate neste ano deve ser 4 vezes maior que no ano passado. Mostrou que é muito efetivo e que a gente consegue cada vez mais atingir mais consumidores com isso. Mesmo em uma escala menor, a Luana também espera vender mais ovos de Páscoa pela internet e gerar empregos este ano. Em 2020, ela faturou R$2.000 e agora pretende chegar a 8.000. Para isso, vai aumentar a produção e contratar 5 pessoas. Mudou muito as coisas este ano, né? Então, as pessoas compram muito mais por delivery, né? Então, assim, a gente cresceu nisso, vendendo, porque a gente entrega em casa, então a gente toma todos os cuidados, as pessoas conhecem a nossa empresa, sabe os cuidados que a gente tem, né? Então, foi isso que a gente foi crescendo. Delícia, chocolate. Olha, a seguir, moradores do Rio de Janeiro voltam a reclamar do gosto e do cheiro da água que é distribuída pela Companhia da Cidade. Tá estranho. A Defesa Civil de Santa Catarina alerta para o risco de enxurradas e deslizamentos no estado. E a Eliana Marques traz a previsão do tempo para todo o país. É já já. A gente volta para falar da água com um gosto estranho, cheiro esquisito. Moradores de vários bairros do Rio de Janeiro voltaram a reclamar da água que é distribuída na cidade. É o mesmo problema que foi enfrentado no começo do ano passado. É uma água turva, difícil de confiar na qualidade. Beber, então? Ontem à noite, quando eu fui encher as garrafas, eu notei que a água estava diferente. Estava assim, desse jeito, né? E se você pegar, você sente que ela... E o gosto dela tá horrível. Na casa da dona Rosane, também na Zona Norte, a água está clara, mas o gosto e o cheiro estranhos. Na terça-feira ela até chegou a vir amarelada, mas depois passou, mas ela ainda continua com o gosto ruim e o cheiro. O problema está em diferentes bairros, também na Zona Oeste. Desde terça-feira nós estamos aqui percebendo um cheiro na água, novamente, igual ao ano passado. As famílias estão preocupadas com a saúde e com a questão financeira. Muita gente passou mal com a água no ano passado e gastou muito dinheiro comprando água mineral durante 2 meses. Agora, algumas pessoas, como a dona Beatriz, temem que o mesmo problema esteja só começando. Ela já comprou uma garrafa de água mineral caso a situação piore e não está confiante para cozinhar ou beber a água do filtro. Não estou sentindo que ela esteja com... cor diferente, mas o cheiro é desagradável. Eu tô tomando banho, eu sinto aquele cheiro, eu provo a água, tá com gosto de barro. Não pode ser uma coisa normal isso. No início de janeiro do ano passado, a água tratada da estação do Guandu saía das torneiras com alteração no cheiro, no gosto e até na cor em algumas casas. A SEDAI demorou dias para divulgar que estava enfrentando a proliferação de uma substância chamada geosmina e afirmou que ela não faz mal à saúde. No fim de janeiro, a companhia começou a aplicar carvão ativado durante o tratamento, capaz de retirar essas partículas da água. A crise hídrica do Rio, em 2020, virou caso de polícia e também foi investigada pelo Ministério Público do Estado. A polícia concluiu que não houve sabotagem. E no mês passado, o MP recomendou que a SEDAI e os órgãos ambientais agissem para garantir a distribuição de água potável e a preservação da bacia do Rio Guandu. A imagem de hoje na estação do Guandu lembra a crise do ano passado, com esses pontos de aplicação de carvão ativado. Agora há pouco, o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, do PSC, se reuniu com representantes da SEDAI. Dona Beatriz tem medo de sofrer o mesmo impacto do ano passado no orçamento da casa. Ano passado eu já gastei bastante dinheiro com água, um dinheiro que eu não podia ter gasto e gastei. Isso é falta de respeito, a gente tem que gastar dinheiro tendo água que a gente paga todo mês e não para de chegar a conta d'água.
muita gente botou lá para cima o preço da água mineral, né? O presidente da SEDAI, que é a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, o Edis Fernandes, disse que o cheiro e o gosto são característicos mesmo de geosmina, que é essa substância que a Marina Araújo mostrou para a gente, que estão sendo feitos testes e o resultado sai nos próximos dias. Ele afirmou também que técnicos aumentaram a quantidade de carvão ativado que é aplicado na água. Em Santa Catarina, a Defesa Civil alerta para o alto risco de deslizamentos e enxurradas. Chove em várias regiões do estado desde o começo da semana. Eu vou conversar agora com o Ricardo Vondorf, que tem informações para a gente. Conta como é que está a situação por aí no momento, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, a situação preocupa, viu? Segundo a Defesa Civil, nos últimos 3 dias choveu 140 milímetros. E até amanhã pode chover mais 100 milímetros. Somando tudo isso, é mais do que costuma chover em todo o mês de janeiro. Na região da Grande Florianópolis, ela tem muitas ruas alagadas e alguns deslizamentos de terra. Mas até agora nenhum serviço essencial foi prejudicado. Outra região ameaçada pela chuva é o Vale do Itajaí. Em Blumenau, 50 deslizamentos de terra já tinham sido registrados até o final da manhã de hoje. A cidade está de olho no nível do rio Itajaí-Açu, que subiu 3 metros em 24 horas. Em Rio dos Cedros, os moradores também enfrentam alagamentos e queda de encostas. Um abrigo foi aberto para receber quem precisa sair de casa. Em Timbó, a preocupação é com o aumento do nível do rio que corta a cidade. Várias ruas estão alagadas. Em Benedito Novo, a água invadiu cerca de 50 casas e lojas. De acordo com as defesas civis dessas 2 cidades, elas já enfrentam uma situação de enchente. E como vai chover ainda mais e o solo já está encharcado, a Defesa Civil alerta para o alto risco de deslizamentos, alagamentos e enxurradas, principalmente para quem mora em áreas próximas de morros e encostas, Maju. É isso, Ricardo. Obrigada pelos avisos. Ótimo trabalho para você. O Ricardo Vondorf já deu aí uma palhinha que vem mais chuva aí para Santa Catarina, né? Então vou falar com a Eliana Marques, que tem os detalhes lá para Santa Catarina e também para todo o Brasil. Oi, Eli. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Olha, em todo o leste de Santa Catarina tem previsão de mais chuva, como disse o Ricardo Vondorf. Tem risco de enchente e deslizamento, risco que está alto lá em Santa Catarina e também no leste do Paraná. E os temporais podem atingir ainda aqui, olha, parte de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, inclusive as capitais, além de parte de Rondônia, do Amazonas, do Pará, do Amapá e Boa Vista, incluindo, ou melhor, Roraima, incluindo Boa Vista, Macapá, Manaus e Porto Velho. Também tem uma área aqui entre Maranhão e Piauí, incluindo Teresina. Nas outras regiões do país, em verde aqui nesse outro mapa, chuva mais isolada, que pode ser forte também, e aí chuva mais fraca, só aqui no litoral leste nordestino e também em Goiás, Maju. Então, Eli, agora eu queria saber de você sobre o sol em tempo integral, porque pelo visto ele não vai dar as caras em muitas áreas, não. Exatamente, são poucas, as mesmas aí praticamente dos últimos dias, tempo firme ali no Rio Grande do Sul, chegando até Porto Alegre, também no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, inclusive nas capitais aqui em grande parte de Minas, incluindo Belo Horizonte, aqui em São Paulo a região de Franca, no interior e também grande parte aqui da Bahia. E o calor esse continua, só Curitiba que está um pouco mais fresca, agora São Paulo, BH, e Maceió com máximas de 31 graus, temos 32 lá em Salvador, 33 em Goiânia, 34 no Rio e Boa Vista, capital, que deve ser mais quente hoje, com máxima de 35 graus. E um estudo da NOAA, Administração Atmosférica e Oceânica dos Estados Unidos, concluiu que o planeta não para de aquecer desde os anos 1980. E o ano passado foi tão quente quanto 2016, até então o ano mais quente da história no planeta. O aquecimento foi maior nas áreas que estão em vermelho aqui, principalmente na região da Sibéria, Maju. E ele ir para o Brasil, qual é a tendência nos próximos meses? Olha, janeiro nem terminou, né? Mas já está mais quente que o normal nessas áreas aqui que aparecem em vermelho. Fevereiro deve ser mais quente que o normal também nessas áreas da Bahia, de Minas, de Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul. E em março, o calor também tende a ficar acima da média em pontos do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso do Sul, também pegando aqui áreas do Paraná e entre a Bahia e até Pernambuco. E olha, é época de mais chuva no norte da região Nordeste. Por isso, hoje eu destaco São Luís, com mais chuva nos próximos dias,
principalmente no fim de semana. E também Macapá, com previsão de chuva todo dia, pelo menos até segunda-feira. Pode ter grandes acumulados até lá. Maju? A gente vai, então, atualizando tudo. Eliana, obrigada pelas informações e até mais. De nada, até amanhã. E, sem folia, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do Democratas, anunciou numa rede social que não haverá carnaval na cidade neste ano. O governo do estado havia prometido, para julho, um carnaval fora de época. E hoje, Eduardo Paes escreveu que, embora esteja ciente da importância econômica do carnaval para a cidade, não acredita que, a essa altura, vai ser possível organizar um carnaval para julho, dado que a festa demanda grande preparação por parte dos órgãos públicos e das agremiações carnavalescas. A Liga das Escolas de Samba não quis se pronunciar. A Associação de Blocos declarou apoio à decisão. E há quase 3 décadas, o ano começa com arte lá nos palcos do Recife. Mas, neste ano, o Festival Janeiro de Grandes Espetáculos precisou se reinventar. O teatro está diferente. Em vez do palco, um pequeno estúdio. No lugar do público, a lente de uma câmera. E sempre que você estiver fazendo algum movimento mais específico, aí eu vou me aproximar mais, eu vou fazer close nesse teu movimento. O ator já não aguentava mais esperar. Foram 10 meses de saudade. Faz muita falta, assim, a gente que é artista, a gente sente muita falta do calor do público, né? Desse contato olho no olho, né? Da risada, das emoções. Para entrar em cena, o Festival Janeiro de Grandes Espetáculos se reinventou. O que a pandemia separou, a tecnologia uniu. Das 48 atrações do maior festival de artes cênicas, música e circo de Pernambuco, 35 vão se apresentar de forma virtual. O advento da pandemia, ela trouxe para a gente a necessidade de se isolar, de se afastar do público. E a tecnologia, ela acaba propiciando esse contato, esse reencontro. Mais do que nunca, os artistas e o público precisam da arte. É um respiro necessário nesses tempos difíceis de pandemia. E foi acreditando nisso que o festival se adaptou. Criou um novo modelo para continuar os seus 27 anos de história. E essa edição está bem diferente de todas as outras. A abertura foi online. O público presencial diminuiu. No teatro, com capacidade para 600 pessoas, apenas 150 poderão acompanhar cada espetáculo. Quanta diferença dos anos anteriores, com centenas de apresentações e plateias lotadas. Mas trazer de volta os artistas, os técnicos, os produtores ao ofício e fazer os palcos pulsarem novamente não tem preço. Você não sabe a satisfação, o orgulho e o prazer de fazer com que o Janeiro resista a tudo isso e esteja presente no mês dele. 31 anos de carreira e o baterista Augusto Silva estava nervoso como um estreante por pisar no teatro. Voltar aos palcos depois de tanta coisa ruim e tanto aprendizado é maravilhoso, né? Antes do público entrar, o espaço foi desinfectado. Quem veio seguiu as normas sanitárias para não se contaminar. Máscara, álcool nas mãos, medição de temperatura. No teatro quase vazio, deu para respeitar o distanciamento. É uma higiene mental muito bom por conta também disso, de tudo que a gente está passando desde o ano passado, né? Eu perdi gente na família recentemente, 2 meses, que meu irmão faleceu de Covid, e eu não estou saindo. Mas quando eu vi que está muito seguro, máscara, álcool gel, aferir a temperatura e tomando os cuidados também, resolvi vir para desaparecer um pouco, entendeu? Com toda essa tristeza, né? É isso, arte cura, né? Arte salva, eu acredito nisso, ó. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, até amanhã.